Uma outra dúvida. O modo como se fala japonês é do mesmo modo que se escreve ou que se lê? Então, a pergunta aí é importante. O jeito que você escreve japonês vai ser o mesmo jeito que você fala japonês, porque em português a gente já pode ver muito facilmente que não é o caso. A gente escreve de um jeito e fala do outro. Até pessoas que falam assim de um jeito mais polido nunca vão falar do mesmo jeito que elas escrevem. A gente come fonemas, por exemplo, a gente fala. Eu sou do Rio de Janeiro, a gente fala passear. Você não escreve passear, você escreve passear. Passear. Mas você fala passear, se você é do Rio. Eu vou lá passear na praça. É como você fala. O pessoal de São Paulo pode falar diferente. Eu vou passear, passear, não sei. Mas vai comer a palavra, vai comer o fonema em algum momento, em algum lugar, em alguma outra palavra. E vai ficar diferente. Em japonês acontece também. Acontecem duas coisas. Acontece você acabar transformando a palavra, como a gente fala, passear. Por exemplo, a própria palavra sumimasen, que eu mencionei numa outra pergunta. Tem algumas pessoas que falam suimasen, 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 ou então suman, sumanai. Muda um pouco e é um jeito que você não escreve, tá? Você não vai escrever. Também tem umas formas que você faz, que você contrai assim a palavra. Por exemplo, wakaranai, você fala wakanai. Wakanai. Wakaranai eu não entendo, você vai falar wakanai. Você tá transformando um pouco, você não vai escrever wakanai. Porém, tem uma exceção quanto a isso. Você não vai escrever se você for escrever uma redação, por exemplo. Porém, se você for escrever um diálogo de um personagem, você vai querer que esse personagem seja ouvido. Você quer que esse personagem seja... que a pessoa que lê praticamente escute a voz do personagem falando. Então, nesse momento, você vai adaptar a escrita e você vai escrever como se fala. Que nem, por exemplo, nos gibis do Chico Bento, por exemplo. Nos gibis do Chico Bento, o Chico Bento fala várias coisas que são, assim, erradas, né? Gramaticalmente. A palavra não é assim. Fala você em vez de você. Aí escreve você. As pessoas que fazem as histórias do Chico Bento escrevem você em vez de você. Você. Aí é porque eles querem que a gente escute a voz do personagem falando. Se escreverem você, não vai ser a voz do Chico Bento falando. Da mesma forma, os personagens de mangá e tudo mais, ou até de livros mesmo, quando tem diálogos dentro de um livro, as pessoas podem escrever o errado, por assim dizer, ou gramaticalmente falando errado, para poder ali colocar a voz do personagem. Isso é uma coisa que existe. Uma outra coisa é você, por exemplo, utilizar palavras que são kakikotoba, que são palavras de escrita, palavras que são usadas para escrever e não tanto para falar. Tem palavras assim, e tem palavras que são mais para escrita. Tem palavras que são mais para fala do que para escrita. Por exemplo, se eu falo shikashi, que é tipo no entanto, mas, é uma palavra que é meio quadradona para você falar, mas ela cabe muito bem num texto. E demon, mesma coisa, mas, no entanto. Porém, ela é uma palavra que ela é muito mais fala do que escrita. Tem essas coisas, né? Por exemplo, eu falei porém agora. Porém é uma palavra que é um pouco mais escrita do que fala. Mas eu falei. Isso pode acontecer na língua japonesa também da mesma forma. Você pode acabar usando palavras que são mais para escrita na fala para poder deixar a sua fala mais formal. Mas você pode, da mesma forma, colocar num texto quando cabível, quando você quiser com alguma intenção transmitir algum sentimento, transmitir alguma coisa, você pode colocar naquele texto lá as palavras escritas como elas são faladas por aquelas pessoas naquele contexto.